esse povo de Gedeões, servos do Deus Altíssimo. Irmão, eu queria que todos abrissem a sua Bíblia lá em Lucas, no apóstolo Lucas, do versículo 1 a 10. Certo. Queria chamar todas as crianças, já podem ir para a salinha. Tá ok? Todas as crianças, se estiverem aqui, já podem para a salinha. As professoras estão esperando. Acho que já foram todos. Está indo ali. Dando continuidade, Lucas capítulo 19, de versículo de 1 a 10. Zaqueu, o publicano. Todos já conhecem essa história, mas vamos ver de um outro lado, de uma nova versão. Entretanto, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Assim seja. Senhor Deus, te louvamos pelos louvores, Pai. Obrigado por estarmos aqui, por aqueles que vieram a este lugar para te adorar, para te cultuar, para te dar culto de adoração e louvor, Pai. Eu peço ao Teu Espírito Santo, Pai, que me usa como instrumento, Pai, da Tua palavra, para abrirmos nossos verdadeiros olhos, Pai, abrirmos nosso entendimento, abrirmos nosso coração do que Tu quer nos ensinar, Pai. Abre o coração por começar por mim. Dá entendimento, Pai, desta tremenda passagem, Pai, deste tremendo ensinamento de uma missão tão profunda que o Senhor passou por aquela região, Pai, resgatando 2 vidas, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, que possamos sair daqui não sendo mais o mesmo, mas transformado, restaurado, curado pelo poder de Deus, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, Zaqueu era um publicano, toda a Bíblia sabe que era um cobrador de imposto. Ele era o maioral dos republicanos. Ele era um homem totalmente odiado pelos judeus, principalmente ele era judeu, porque, segundo Roma, ele cobrava os impostos, ele era autorizado por Roma, e Roma, como se fosse, terceirizava. E Zaqueu cobrava os tributos, extorquia, fraudulento, muito mais do que era para cobrar. E ali, Jericó era uma cidade considerada hoje uma das cidades mais antigas do planeta, 10 mil anos. Jericó era uma cidade portuária, ficava a 13 quilômetros ao norte, né? Ficava ao norte ficava próximo ao Rio Jordão, ficava próximo 30 quilômetros de
Jerusalém, e era uma cidade totalmente rica, portuária, e os tributos eram muito altos, porque era uma cidade de comércio. César Augusto, na época, investiu, e Herodes construiu palácios ali. Ali moravam homens, era uma cidade das palmeiras, cidade das águas termais, águas quentes, e era uma cidade muito... moravam, os sacerdotes moravam lá, os sacerdotes que visitavam o templo de Jerusalém. Por aí você tira como essa cidade era conhecida, era uma cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade muito cobiçada. Herodes passava os seus momentos lá, ia para lá, né? Por isso que Jericó era uma cidade onde todo mundo tinha interesse de cobrar os impostos. E Zaqueu, ele era um homem muito odiado por isso. E se você retratar Jericó na época de Moisés, de Josué teve que atravessar o Rio Jordão e conquistar a Jericó, como Moisés havia morrido, o líder, o libertador, o legislador do povo hebreu. Ele ali destrói toda aquela cidade, daquelas voltas, as muralhas caem, incendeia Jericó. Mas a Jericó de Jesus, que Jesus passa pela última vez ali, é uma Jericó de cura, de vida e de amor. Ali é uma Jericó em que vai acontecer um grande milagre. Jesus só passaria pela última vez ali, porque o Senhor, depois, numa semana, ele seria preso, seria totalmente torturado, espancado, seria crucificado e morto. E o melhor, né? O importante que em Salmos, Provérbio 15:16 diz: melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que grandes tesouros na inquietação. Muitas pessoas, eu vejo, têm muito dinheiro, muitos patrimônios, tesouros, mas não têm a paz que o Senhor nos dá. Muitas pessoas em conhecimentos, em muitos títulos, mas não têm a paz que Jesus nos dá. Principalmente a Ele que nos dá essa paz, essa tranquilidade, este amor, essa graça que renova a nossa vida todo dia, através do Espírito Santo em nossa vida. Então Jesus, passando por lá, tinha uma coisa muito interessante. Um homem pobre, lembra de Bartimeu, cego, Jesus curou Bartimeu. E um homem rico que é Zaqueu. Um homem totalmente esquecido, e um homem conhecido como Bartimeu, um aristocrata. Outro caso muito importante que nos dá para entender aqui, é que Zaqueu, ele tinha que enfrentar uma coisa muito importante. Ele, como era um homem pequeno, deve ter passado por muitos bullying da vida, de humilhações, mas era um homem totalmente odiado pelos judeus, e sabia que Jesus ia passar naquele lugar, que Jesus estaria. Ele já tinha, né? Ele queria conhecer o imperfeito, ele queria conhecer pelo imperfeito, a palavra queria, ele já tinha sede de conhecer Jesus. E uma das coisas mais importantes na nossa vida é que o jovem, quando lembra daquela passagem do jovem que procura Jesus, um jovem rico, procura, né, que sabia todos os mandamentos, né, e queria a salvação, e Jesus disse para ele: como tu já sabe tudo, só falta uma coisa importante na tua vida: vende tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me que terás um grande tesouro no céu. O problema não é o rico, mas é ser amante do dinheiro, é ser dominado pelo dinheiro. Jesus olhou naquele homem, o coração dele, Mamon, o Deus, ele tinha um Deus Mamon no coração, que era a riqueza. Zaqueu não ligou momento nenhum. Zaqueu queria ver Jesus de toda maneira. Ele, como pequeno, ele venceu os obstáculos. A primeira coisa, por causa da sua altura, ele tentou correr, driblar, porque ele não teria, se ele fosse um filho de Golias, ou jogador da NBA, ele teria altura e ficaria no meio da multidão, acima.
Mas Zaqueu enfrentou a multidão. Umas coisas que eu acho bonita, começou a quebrar sua arrogância. Ele começou a deixar saber que para ver Jesus eu tinha que correr. E existe esse sicômoro que ele subiu lá e ficou ali em cima, porque de cima ele queria ver as multidões, de baixo ele olhava aquelas pessoas porque ele era um homem rico, mas para ver Jesus ele tinha que subir para ver o Senhor de cima para baixo. E uma das coisas importantes que Zaqueu fez, ele venceu esses obstáculos, correu, ultrapassou pelas multidões. E segundo obstáculo é o orgulho na nossa vida. Eu acho que o orgulho da nossa vida é o que nos destrói, nos afasta muito de Deus. Às vezes, há grandes empecilhos, né? Às vezes de ver Jesus, mas por causa do orgulho, da soberba, nós não buscamos o Senhor. Muitas vezes diz um ditado que o povo é a voz da verdade, é a voz do povo, o povo é a voz. Não é. Se você olhar para Bartimeu, o povo mandou ele se calar. E ali, ele insistiu, ele não desistiu, né? E Jesus para e manda que ele venha. Ele, né, joga ali aquela sua capa, que representa para mim ali a toda a nossa arrogância, a toda a nossa soberba na nossa vida. E nós precisamos nos esvaziar de muitas coisas que nos prende, que nos afasta de Deus. Principalmente os bens materiais. Eu olhando para Zaqueu, ele era um homem tão rico, de tantos bens, mas era uma riqueza totalmente fraudulenta, extorquiu muitas pessoas. Ele não tinha religião, ele não tinha amor a ninguém, ele tinha amor ao dinheiro. Mas Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Ele queria vencer os obstáculos para conhecer verdadeiramente Jesus. E a determinação de Zaqueu em ser salvo. Primeiro, Jesus buscou a Zaqueu antes que Zaqueu buscasse a Jesus. Lembra nessa passagem, quando Jesus diz Zaqueu, Jesus viu primeiro Zaqueu e disse, assim como Jesus viu a Mateus na coleteria, Natanael debaixo da figueira, agora Jesus vê Zaqueu empoleirado na árvore, e a iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Jesus amou primeiro Zaqueu, foi Jesus que viu Zaqueu naquela sicômoro, e disse para ele assim, Zaqueu, desce daí, que me importa que eu esteja contigo hoje na tua casa. E Zaqueu, nunca um judeu, ele se oferece para ir para a casa do outro. Em momento nenhum da escritura você vê Jesus se oferecendo para entrar na casa, ele é convidado. Como em bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, ele ali se ofereceu, porque ali tinha dois grandes propósitos, de dois grandes milagres, que não passaria mais naquela cidade. Foi o grande milagre de Bartimeu, que se tornou um grande servo do Senhor, saiu alegria seguindo o Senhor. E Zaqueu, né? Ele queria que a salvação ali fosse urgente, desce depressa, é agora, não há mais tempo. Se você está em casa, se você está aqui, se você veio buscar. Eu às vezes pregando para um preso, ele dizia para mim, se Jesus o perdoava, se tudo o que ele fez o perdoava. Zaqueu não matou com certeza ninguém, mas fez muito pior. Ele era considerado pelos judeus como ladrão, ele não frequentava as sinagogas, ele era proibido de entrar nas sinagogas, pelo que ele fazia, pelo que ele tinha, que não era totalmente ilícito, era ilícito. E Zaqueu queria ter um momento, e teve um momento tão especial com Deus, comunhão na sua casa, quando ele diz assim, Senhor, darei metade dos meus bens ao povo, e aqueles que eu extorqui, darei 4 vezes mais do que eu tirei dele. Se você retratar a antiga lei mosaica, quando se roubava uma ovelha, você tinha que dar 4 vezes mais o valor daquela ovelha. Zaqueu foi baseado nessa lei mosaica, 4 vezes darei. Ele não estava mais preso, ele foi alcançado já há muito tempo pela graça.
Jesus, quando entrou naquela casa, Jesus foi criticado, os murmuradores. Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas, murmuradores, ficam falando no teu ouvido, na nossa família, sai isso, são crentes, só sabem gritar, não vai nessa não, sai desse. Quantas vezes, quantas pessoas deixaram de conhecer Jesus, né? Porque bloquearam, porque ouviram pessoas. Quantas vezes, né, você que está numa droga, injetando droga em você, você que toma crack, você que é viciado em são etilista, álcool, Satanás monta esses banquetes. Qual é o prazer? No outro dia está nas ruas jogado como mendigo. Satanás, ele dá prazer de destruir a vida do ser humano. Jesus, ele dá um renovo na nossa vida. Jesus nos fortalece. Jesus nos enche de um amor, de um renovo, de um avivamento espiritual. Jesus nos purifica de dentro para fora. O seu poder é renovador, é transformador, como ele fez em Zaqueu. Jesus não pediu momento nenhum que Zaqueu desse o que ele tinha, mas é a presença de Deus em nossa casa. Quando Jesus está dentro de nossa casa, você sente um poder muito grande. E como este poder podemos passar para as pessoas, nossos lares, nossos filhos, nossos irmãos, através do nosso testemunho, através de joelho no chão, através da oração. Quantas pessoas boas falaram para Zaqueu de Jesus? Ele deve ter perguntado sobre Jesus. A Bíblia não fala isso, eu estou fazendo aqui. Que quantas pessoas não perguntaram como Bartimeu, queria ver, quando é que ele passar por aqui, me avisa. Bartimeu era bom de gogó, e ele enxergava, ele ficou cego, depois ele perdeu a visão, mas ele era bom de gogó, porque Jericó era uma cidade de comércio, e Bartimeu sabia disso. Jesus revela o seu amor, que é desprovido de preconceito, por isso que a palavra diz, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio sem acepção de ninguém, é um mendigo, seja um rico, seja um rejeitado, odiado, como Zaqueu, seja um esquecido como Bartimeu, seja um aristocrata como o nosso Zaqueu, seja um pobre como Bartimeu. Jesus, vinde como estás, vem para mim como estás. Quando Jesus disse aquela passagem, né? Vinde a mim como estás, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Na escritura, na hermenêutica, na interpretação, em relação aos tributos romanos, de cobrar altíssimo, muito pesado daquele povo, além de outras coisas, tributos altíssimos. Jesus, vinde a mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo você pode carregar, o que eles colocam você não pode, além do que o sacerdote colocava, né? Uma coisa muito importante, Jesus oferece aqui o glorioso presente da salvação, que está sendo oferecido a você hoje, meu irmão, que foi oferecido a mim na época, que foi oferecido a você, e que está sendo oferecida àqueles que estão neste lugar, que não te conhecem. A salvação não é obtida por religião, por dinheiro, por sacerdote, negociante, nada disso. Salvação é obtida pela graça e o amor de Deus em nossa vida. A salvação não é emitida por pessoas corretas. Tinha pessoas corretas lá em Jericó, comerciantes dignos de respeitos, mas isso não traz a salvação. Mas Jesus salva o homem mais odiado da cidade, mais repudiado, um homem que poderia, que se tivesse vontade, seria até apedrejado por eles, Zaqueu. Jesus é criticado por isso. Jesus é ali, começam a falar, como é que esse homem, Jesus, se diz o Messias, come com o ladrão, ou um republicano, chefe dos republicanos, chefe maioral dos republicanos. Uma coisa importante é que diz assim, uma das coisas mais lindas na vida de um homem, quando Jesus disse, nesta casa teve salvação.
é que nós temos que estar prontidão para obedecer o chamado de Jesus. Jovens que estão aqui, uma das coisas que mais importante na nossa vida são coisas de inteligências. Quando um homem fala da verdade, quando eu ouvi a palavra verdade, eu 30 anos espírita, místico, fazia curso de projeciologia do poder da mente, idólatra ao extremo. Quando eu vi falar de Jesus pela primeira vez na Adonep, lindo Adonep, Associação dos Homens de Negócios para o Evangelho Pleno, escutei ali, e aquilo ali abriu minha mente, quando um homem de Deus lançou um livro dizendo, Espiritismo condenado, baseado na Bíblia. Aquilo abriu minha mente, eu não queria mais voltar ali, eu queria ir embora, mas eu vou ler, quando ele leu Apocalipse 21, eu vejo aqui Zaqueu, quando ele lê Apocalipse, aqueles que beberem da fonte da água da vida eterna, eles serão meu filho, eu serei seu Deus, está falando de Jesus. Mas contra os abomináveis, né, os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros, eu estou aí nesse meio, e cita muitos, e eu disse, Jesus, se me perdoar, eu quero te seguir. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passaram, existiram, isso tudo fez novo, e tudo fez novo na minha vida, como na vida de Bartimeu, como na vida de Zaqueu. Zaqueu se tornou um homem tão transformador, tão impactado com a presença de um Deus, ali estava Deus. Deus não está passando aqui na parte física, mas está passando aqui na parte espiritual, Ele está passando na sua casa espiritualmente, Ele é Deus, Ele é onisciente, Jesus é Deus, espiritualmente Ele está em todos os lugares, e Ele pode te curar, como libertou Bartimeu, dos vícios, das drogas, da doença, do pecado. Nós temos que pedir perdão a Deus, porque ninguém consegue chegar perto de Deus sem pecado. Nenhum homem que chega, o Espírito Santo não habita em você. Você pode ser o maior homem religioso, ler não sei quantas vezes a Bíblia, ter conhecimento teólogo, doutorado, não, se tiver em pecado, você não é luz, você é trevas. Tem que ter um relacionamento, e esse relacionamento só vem através da oração, só vem através do nosso joelho em Cristo. Zaqueu demonstrou profunda mudança de sua vida. Jesus transformou seu coração, sua vida, seu caráter, o seu bolso. O primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu foi o amor. Não foi por causa que ele deu dinheiro, não foi por causa que ele disse que daria 4 vezes, mas foi que Cristo o transformou. O primeiro sinal da conversão na vida de Zaqueu foi o amor, a generosidade, a disposição de dar. Eu resolvo dar, né? O que transformou Zaqueu foi a presença de Jesus na vida dele, foi o poder de Deus, a graça do Senhor, e os resultados são esse, de restituir aquilo que ele tirou das pessoas, restituir aquilo que ele fraudulentamente tirou das pessoas, roubou das pessoas. Ele era um homem tão rico que daria metade, a população daria 4 vezes mais. Ele queria não mais sair da presença de Jesus. Ele é uma coisa impressionante. A ganância não era mais sua meta, a ganância não era mais seu objetivo em Zaqueu, a ganância não era mais, mas o amor que governa a sua vida era seu objetivo, Cristo, né? Uma das coisas muito importantes, a prontidão para corrigir as nossas faltas em nossas vidas. Zaqueu desviou muitas coisas de gente inocente, ele cometeu muitas coisas totalmente, adulterou muitas notas fiscais, fez coisas terríveis, né? Suborno, ele tinha uma equipe, mas ao encontrar com Jesus, ele se dispôs a corrigir suas faltas, seus erros, seu pecado. Uma pessoa convertida, ele começa a se tornar honesta. Uma pessoa transformada, ele se torna totalmente honesta.
ele não mente mais. Aqueles nomes que eu preguei um dia, que ladrões que hoje são pregadores, eles estão pregando nas prisões, e o policial dizia para mim assim: você é louco, isso não serve de nada que você vai fazer, isso não tem, isso, o bom para nós é ele morto. Para você que não conhece o poder que é muito maior que todas as ogivas que Vladimir Putin tem e o mundo tem, que é o amor de Jesus em nossa vida, que é a graça que transforma um assassino em um servo de Deus. É um poder desse que tu vai se dobrar, eu disse para ele, diante de Deus, nos céus, na terra e embaixo da terra. Como é que um poder tão grande traz um homem tão poderoso como Zaqueu, se sobe no sicômoro para ver o Senhor e é transformado lá em cima, já desce. O Senhor já disse que daria metade à população. Depois de Jesus: eu quero estar na tua casa. Abra o seu lar para o Senhor entrar, para ver a transformação que o Senhor vai fazer na tua vida. O caráter de Zaqueu é curado. Quando nós somos uma nova criatura, tudo se transforma na nossa vida. Jesus se dispôs a corrigir as faltas do seu passado, ele corrige nossas falhas. Zaqueu foi lapidado pelo Espírito Santo, ele teve o privilégio de Jesus estar lá fisicamente, mas espiritualmente ele está neste lugar hoje, na sua casa, aonde você estiver, meu irmão, seja em qualquer lugar, ou estiver ouvindo na prisão, você é curado do seu pecado, dos seus erros. Um idólatra se arrepende, todas aquelas pessoas, o homem que, o adúltero não comete mais adultério, que coisa linda. O viciado abandona as drogas, só pelo poder de Jesus. O ladrão deixa o roubo, o feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação sem abandonar o pecado, não há salvação sem Jesus em nossa vida. Lá em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Concluiu dizendo, meu irmão, que quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também esse é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O homem chegou para mim, um policial disse: quero te fazer 3 perguntas, porque tinha 8 assassinos de uma facção. Ou você é muito macho, você é muito corajoso, ou você é um louco, não sabe o que está mexendo. Eu acho que ele era evangélico, e depois ele chorou. Não sou louco, sou macho como o Senhor me fez procriar, graças a Deus, e sei o que eu estou mexendo. Agora eu te digo uma coisa: é o Espírito Santo em nossa vida. O que está em mim é maior do que está nele. É o poder de Deus, que todos se dobram. Ele começou a chorar e disse: glória a Deus. É o Espírito Santo. Pode ter demônios ali, saiam todos, porque onde há luz não há treva. Nós é que vamos destruir as portas do inferno, meu irmão, nela que vai abrir, você que vai lá. Jesus quer te usar. Jesus viu em Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, ele chama pelo nome. Como é bonito, né, Jesus? Ele nos dá um nome novo. Pessoas que tiveram encontro com Deus, Jacó, usurpador, Deus tem um encontro ali no Vale de Jabal, que ele luta com Deus, tem a derrota, um toque na perna, mas Deus muda o nome dele para Israel. Isaías apontava muita nação, julgava muita nação. Isaías 6 fala, depois ali no templo ele toca, e um anjo toca, tira uma brasa e bota na boca, e diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e aqui são homens de impuros lábios. Ele nunca mais julgou ninguém, porque ele teve um encontro com Deus. Deus é amor. Julgamento pertence a Deus, não a nós. Os encontros com Deus são transformadores. Ana sentiu, o encontro com Deus nos transforma, nos renova. O leproso que foi purificado, ele foi curado na hora.
Jesus, aquela mulher adulta, Jesus o acolheu. Jesus tinha uma palavra, o acolhimento que nós precisamos ter para com o próximo. Julgamos muitas pessoas. As pessoas às vezes são jogadas no lixo. Isso não vale nada, isso não presta, esse é um vagabundo, doente, alcoólatra. Aí Jesus pega aquele lixo que é jogado e recicla, e faz ele um servo de Deus, faz ele uma luz que vai brilhar na escuridão do Evangelho, da palavra. Você pode ser essa luz. A decisão de Zaqueu não é apenas uma manipulação de sua disposição de reparar os danos causados, presta bem atenção, mas também um sinal da transformação interior resultante de seu encontro com Deus, com Jesus. Isso foi que transformou Zaqueu. Jesus quer fazer o mesmo com você. Você pode ter também um encontro com o Salvador. Você pode ter na sua casa, no seu lar. Aquilo que você acha que é impossível, meu irmão, estou sentindo isso porque o Espírito Santo, Ele vai curar. A cura não é somente a física, mas a cura é a cura da salvação, é a cura de mudança de atitude, de caráter, de direção. Jesus vai fazer o mesmo com você. Você pode ter também um encontro com o Salvador, com Jesus nessa noite. Você quer estar procurando a Jesus, sabe que Ele estava procurando também você primeiro. Eu quero contar uma coisa muito importante. Já contei isso. Conheci Jesus aos 40 anos de idade. Tenho 64 anos de idade. Fui muito místico. Frequentei muitas terreiros de macumbaria, frequentei maçonaria. Não sou maçom, mas frequentei grau 18, Rosa Cruz. Fui conhecer. Nunca cantou aquilo. Respeito. Fiz muitos cursos, frequentei muitas coisas. Mas quando eu completei 40 anos de idade, eu tive um encontro com Deus. A palavra de hoje é um encontro com Jesus. Eu era oficial da Marinha, primeiro tenente da Marinha. Cheguei para minha esposa, já morava em Natal, sou cearense, nasci em Sobral. Vim morar em Natal em 1975. Eu disse para minha esposa, fardado, aquela coisa já vinha me tocando o coração, já vinha o Senhor dizendo para que eu conhecesse Ele. E eu disse, Ruth, eu preciso conhecer verdadeiramente Deus. Eu não conheço Deus. Eu quero conhecer Deus. Já não queria mais frequentar nada de espiritismo. Chamava de via a vidência, falava. Isso é um dom dado por Deus. Satanás não dá dom a ninguém. Satanás, ele só vem para matar, roubar, destruir. Exatamente foi quando eu fui para a Donep. E quando 3 meses de convertido na igreja beriana, passei 8 anos lá com o saudoso Paulo Fagiani, que aprendi muito com ele, com toda aquela equipe da igreja beriana. Elci, Marcelo, Ivan, foi meu. Nós trabalhávamos grupo pequeno, 8 anos. E eu tive um encontro com um homem que perdeu as suas 2 pernas. Ele estava no 4º andar, e ali foi o encontro com meu Senhor, e ali ele abriu minha mente, disse qual era meu ministério, e qual era a minha missão, e aquele homem tocando violão, meus amados, eu estou resumindo, tocando aquele violão, e eu chego no 4º andar, me aproximo daquele jovem, 22 anos, eu passo por ele com meu saudoso colega que faleceu, doutor Hermano, e mais outro colega, que era músico, e ali me aproximei dele, ele não olha para mim, mas tinha uma luz muito forte naquele olhar, que eu não conseguia encarar. Aí eu me aproximo dele, e paro o violão dele, ele toma um susto muito grande. Desculpe, doutor, eu não vi o Senhor. Eu disse, não, eu também sou músico, eu estou achando lindo uma música, não me lembro qual era o louvor que ele estava cantando. E você está louvando a Deus? Ele disse, estou, doutor, estou agradecendo a Deus. Presta bem atenção nesse testemunho. E eu disse, que coisa linda, você está louvando a Deus. Aí, 3 meses de convertido ao Senhor, viu?
30 anos espírito, só ouvindo a voz dos demônios, mas a voz do Espírito Santo é inconfundível. O Espírito Santo disse: toca nas pernas dele, meu filho. Quando eu fiz isso, não tinha. Aquilo me doeu muito o coração. Eu disse: suas pernas. Ele pega o violão, não esqueci isso, ele vira o violão assim, puxa assim, me pega pelo jaleco, disse: doutor, vem cá, olhe dentro dos meus olhos. Aquele olhando, eu olhando assim, bem pertinho dele. Vou lhe dizer duas coisas importantes para o Senhor. Eu tenho as minhas mãos para tocar e bater palma, e a minha voz para engrandecer e exaltar o meu Deus, doutor. Ali eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, mas chorar de vergonha. Eu não conseguia parar de chorar, me tremendo todo. Aí o encontro com Deus, com Jesus. O Senhor fala e ministra na minha vida. Disse: meu filho, todos os dons que tu tens, todos os teus talentos que tu tens, fui eu, Senhor, que eu te dei. Por que que o meu servo não me exalta neste lugar? E ali nunca mais parei. 20 e tantos anos pregando ali dentro, e hoje me apresentei, sou capelão. Zaqueu teve uma experiência tão grande com Deus, que a Bíblia não dá continuidade, mas Zaqueu com certeza se tornou um grande servo de Deus. Que hoje você possa, meu irmão, refletir nessa palavra, que é tempo, Jesus está passando hoje, pode ser a última vez, pela tua casa espiritualmente, pelo teu lar, passando neste lugar. Quero orar pelos irmãos, quero orar especificamente por você que está em casa. Quero orar, porque senti vontade de orar por vocês. Esta palavra tem tocado, eu senti a presença muito grande de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor passou ali, pela última vez em Jericó, por 2 vidas, Pai. Por um homem pobre, rejeitado, abandonado, esquecido, e por um homem considerado aristocrata, rico, ladrão, rejeitado, odiado. O Senhor nunca faz acepção de ninguém. O seu amor, Ele alcança a todos nós, como alcançou aquele homem da cruz, a mim, a todos nós. Que você que está ouvindo agora em casa, Deus te alcança agora. O Senhor está passando finalmente em tua casa. Tu pode agora dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Pai. Seja Senhor de minha vida, me liberta de todos os vícios, Pai. Deus te liberta de tudo. Deus te dá o pão, Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Senhor dos senhores, médico dos médicos. Ele é o Redentor de nossa vida. E a graça, essa graça transformadora, pela força da graça, nós somos transformados. Que Deus possa curar todos nós, renovar a nossa força, a nossa vontade de pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho a todas as nações. Em meu nome expulsarão demônios, se beber alguma coisa mortífera não farão mal, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Pegarão em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Cura, Pai, renova nossas forças, como aquela águia renova suas forças nos altos das colinas, Pai. Como Zaqueu foi transformado pela Tua presença em seu lar, transforma nossa vida, Pai, renova nossas forças, cura aqueles que estão tão distantes de Ti, que um dia foram luz, foram neste púlpito, alcança ele, Pai, é no Teu nome, Pai, que eu te agradeço, Pai, assim seja, amém.